Você pode ter recebido vida do Espírito Santo e ainda assim tomar uma decisão como se ele não estivesse conduzindo você. Pedro viveu isso. Os cristãos da Galácia viveram isso. E talvez você também esteja vivendo isso sem perceber. Pedro havia caminhado com Jesus. Tinha visto os mortos voltarem à vida. Tinha ouvido a voz de Cristo depois da ressurreição. No dia de Pentecostes, foi cheio do Espírito Santo e pregou diante de uma multidão. Mais tarde, entrou na casa de Cornélio e viu o Espírito ser derramado sobre pessoas que não eram judias. Pedro sabia que em Cristo, judeus e gentios haviam sido recebidos pela mesma graça. Ele conhecia a verdade, tinha pregado essa verdade e havia visto Deus confirmá-la diante dos seus próprios olhos. Mesmo assim, um dia, em Antioquia, quando certas pessoas entraram na sala, Pedro começou a recuar. Um passo, depois outro. Ele se afastou dos cristãos gentios com quem antes comia. O medo assumiu o controle. Barnabé observou Pedro e também foi levado pelo mesmo comportamento. Uma sala que deveria revelar a unidade do Evangelho começou a ser dividida pela insegurança de um homem. Pedro não havia deixado de conhecer Jesus. Não havia apagado Pentecostes da memória. Mas naquele momento, seus passos deixaram de acompanhar a verdade que o Espírito já havia revelado. É exatamente aqui que a diferença entre viver pelo Espírito e andar pelo Espírito começa a ganhar peso. Em Gálatas, capítulo 5, versículo 25, Paulo escreve: Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Algumas traduções dizem no Espírito, outras dizem pelo Espírito. A ideia central é a mesma. O Espírito é a fonte da nova vida e aquele que dirige a caminhada. À primeira vista, parece que Paulo está apenas repetindo a mesma ideia: viver pelo Espírito, andar pelo Espírito. Muitos cristãos leem rapidamente e pensam que as duas expressões significam apenas ter uma vida espiritual. Mas Paulo não escolheu dois verbos diferentes por acaso. A primeira parte fala sobre a origem da vida. A segunda fala sobre a direção dos passos. Viver pelo Espírito é receber uma vida que você não poderia produzir. Andar pelo Espírito é permitir que essa vida governe suas decisões. A vida vem do Espírito. O próximo passo também precisa vir dele. Guarde essa frase, porque voltaremos a ela. Antes de entendermos os verbos gregos, precisamos entrar na crise que levou Paulo a escrever aos Gálatas. As igrejas da Galácia haviam ouvido o Evangelho. Paulo havia anunciado que pecadores eram aceitos por Deus por meio da fé em Jesus Cristo, e não por desempenho religioso, pertencimento étnico ou cumprimento de rituais como forma de conquistar salvação. As pessoas creram, receberam o Espírito e experimentaram liberdade. Depois, outros mestres chegaram. Eles não diziam abertamente que Jesus não tinha valor. O ensino era mais sutil. Diziam que Cristo era importante, mas não suficiente. A fé era um começo, mas os cristãos gentios precisariam adotar determinadas marcas da lei para serem plenamente aceitos pelo povo de Deus. A mensagem soava séria, soava bíblica, parecia comprometida com a santidade, mas mudava o centro do Evangelho. Em vez de descansar na obra de Cristo, as pessoas começavam a medir sua segurança pelo próprio desempenho. Em vez de depender do Espírito, tentavam construir maturidade pela carne. Por isso, Paulo pergunta em Gálatas, capítulo 3, vocês começaram pelo Espírito, agora pretendem ser aperfeiçoados pela carne? Essa pergunta expõe um perigo que ainda existe. Você pode começar a vida cristã sabendo que precisa da graça e depois de alguns anos passar a viver como se já não precisasse tanto dela. No começo, você ora porque se sente fraco. Depois, começa a confiar em sua experiência. No começo, lê a Bíblia com fome. Depois, passa a usá-la, apenas para confirmar que está certo. No começo, serve por gratidão. Depois,
começa a servir para proteger uma imagem. No começo, Cristo é sua segurança. Depois, sua disciplina, seu ministério, seu conhecimento e sua reputação começam a ocupar esse lugar. Você continua falando sobre o Espírito, mas, pouco a pouco, aprende a funcionar sem uma dependência real dele. Foi nesse contexto que Paulo escreveu: se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. A palavra traduzida como vivemos vem do verbo grego zo. Paulo usa a forma zomen. Nós vivemos. Nós temos vida. A ideia não começa com uma ordem. Começa com uma realidade recebida. Paulo não diz, ande corretamente para que o Espírito lhe dê vida. Ele diz o contrário. Se o Espírito já se tornou a fonte da sua vida, então deixe que essa vida alcance seus passos. A caminhada não compra a vida. A caminhada revela a vida. Você não fez seu coração nascer de novo. Não abriu seus próprios olhos para enxergar Cristo. Não pagou pelo perdão. Não convenceu Deus a adotá-lo. A vida espiritual começa com a iniciativa de Deus. Muito antes da carta aos Gálatas, o profeta Ezequiel já havia anunciado essa promessa. Deus disse que purificaria seu povo, retiraria o coração de pedra, daria um novo coração e colocaria seu próprio espírito dentro deles. Observe a ordem. Deus dá o espírito. Depois, o povo começa a andar em seus caminhos. Primeiro vem a vida, depois vem os passos. Essa ordem protege o evangelho de dois erros. O primeiro é o legalismo. O legalismo diz: eu obedecerei para que Deus finalmente me aceite. O segundo é a libertinagem. A libertinagem diz: se Deus já me aceitou, minhas escolhas já não importam. Paulo rejeita os dois. Você não obedece para comprar vida. Mas a vida recebida não permanece sem consequências. A graça não é salário, também não é autorização para continuar sob o domínio daquilo que Cristo veio destruir. A graça dá uma nova vida. E essa nova vida começa a produzir uma nova caminhada. A vida vem do Espírito. O próximo passo também precisa vir dele. Agora chegamos à segunda parte da frase. Andemos também pelo Espírito. Em Gálatas, capítulo 5, versículo 25, Paulo usa a forma grega stoikomen. Essa palavra transmite a ideia de caminhar em linha, seguir uma ordem, manter o mesmo passo e avançar na direção estabelecida. Pense em pessoas caminhando juntas por uma estrada estreita. Existe uma direção, um ritmo e uma linha. Quando alguém se desvia, não basta continuar dizendo que pertence ao grupo. Seus passos precisam voltar à direção correta. Alguns versículos antes, em Gálatas, capítulo 5, versículo 16, Paulo usa outro verbo para falar da caminhada. A forma grega é peripateite. Ela descreve o modo habitual de viver, a conduta diária e a maneira como alguém organiza sua existência. Portanto, Paulo trabalha com 3 movimentos. Zomen fala da vida recebida. Peripateite fala da maneira diária de viver. Stoikomen fala de manter os passos alinhados com a direção do Espírito. A sequência é clara. Primeiro vem a vida. Depois vem a caminhada, e então vem o alinhamento dos passos. Não são 3 experiências desconectadas. São partes da mesma realidade. O Espírito concede vida. Essa vida começa a aparecer na rotina, e cada decisão precisa permanecer na direção que ele estabelece. Por isso, andar pelo Espírito não é sentir algo forte durante uma música. Não é ter arrepios, chorar durante uma oração ou falar em um tom mais religioso. Também não é viver procurando uma impressão misteriosa antes de cada escolha. Essas experiências podem acontecer. Mas Paulo está falando de algo mais profundo e muito mais comum. Andar pelo Espírito é o que acontece quando você precisa decidir como responderá depois de ser ferido. É o que acontece quando a inveja aparece antes que você consiga disfarçá-la. É o que acontece quando ninguém está observando sua tela. É o que acontece quando uma mentira poderia proteger sua reputação.
É o que acontece quando você deseja vencer uma discussão, mas o Espírito expõe o orgulho escondido em suas palavras. A caminhada pelo Espírito não é medida apenas durante o culto. Ela é revelada no próximo passo. Agora precisamos voltar a Pedro. A história acontece em Antioquia. Antioquia não era um lugar sem importância. Era uma das maiores cidades do mundo romano e havia se tornado um centro vital para a expansão do evangelho entre os gentios. Ali, judeus e gentios estavam aprendendo a viver como uma única família em Cristo. Imagine uma refeição. Pessoas que antes dificilmente se sentariam à mesma mesa, agora partilham o mesmo pão. Elas possuem histórias, costumes e origens diferentes, mas confessam o mesmo Senhor. Pedro participa daquela comunhão, come com os cristãos gentios. Sua presença envia uma mensagem poderosa. A graça de Cristo realmente derrubou as antigas barreiras. Então, algumas pessoas ligadas ao grupo da circuncisão chegam. Pedro percebe a presença delas. O texto diz que ele começa a afastar-se porque teve medo. Esse detalhe é decisivo. O problema de Pedro não era a falta de conhecimento, era medo. Ele sabia o que era verdadeiro, mas começou a agir de acordo com aquilo que protegeria sua imagem diante de certas pessoas. Primeiro, talvez tenha apenas mudado de lugar. Depois, começou a afastar-se da mesa. Talvez tenha criado uma justificativa razoável em sua própria mente. Talvez tenha pensado que não queria causar conflito. Talvez tenha chamado aquilo de prudência. Mas Paulo chama aquilo de hipocrisia. Por quê? Porque os passos de Pedro começaram a contradizer a verdade que sua boca confessava. Seu afastamento dizia aos gentios: vocês não são realmente iguais. Sua mudança dizia aos judeus: talvez a graça de Cristo não seja suficiente para nos colocar à mesma mesa. Pedro não precisou fazer um discurso contra o Evangelho. Bastou mudar de lugar. Existem momentos em que a posição dos nossos pés prega mais alto do que nossas palavras. Barnabé viu Pedro recuar. Barnabé era conhecido por sua generosidade. Foi ele quem acolheu Paulo quando muitos cristãos ainda tinham medo do antigo perseguidor. Mesmo assim, o comportamento de Pedro exerceu influência sobre ele. Barnabé também começou a seguir aquela direção. Um passo desalinhado produziu outro. É por isso que Paulo confronta Pedro publicamente. A divisão havia se tornado pública. O dano atingia toda a comunidade. Paulo diz que eles não estavam andando corretamente de acordo com a verdade do Evangelho. A expressão transmite a imagem de alguém que não caminha em linha reta. Pedro vivia pelo Espírito. Mas, em Antioquia, seus passos deixaram de acompanhar a direção do Espírito. Essa é a resposta para a pergunta central. É possível ter recebido vida do Espírito e, em determinado momento, resistir à direção dele. É possível conhecer uma verdade e agir contra ela. É possível ter uma experiência real com Deus e ainda ceder ao medo. É possível amar Jesus e precisar ser corrigido. A maturidade espiritual não significa que você nunca dará um passo errado. Significa que, quando o Espírito expõe esse passo, você não continua chamando o desvio de caminho. Pedro não precisava receber uma nova identidade em Antioquia. Precisava alinhar seus passos com a identidade que já havia recebido. E aqui, a palavra carne ganha uma profundidade que muitos não percebem. No texto grego, Paulo usa a palavra sarx. Quando as pessoas ouvem obras da carne, geralmente pensam primeiro em pecados sexuais, vícios ou comportamentos abertamente imorais. Paulo inclui essas coisas. Mas sua lista também inclui rivalidade, inveja, ciúme, explosões de ira, ambição egoísta, divisões e disputas. A carne não aparece apenas em desejos físicos. Ela também aparece no medo de perder a aprovação, na necessidade de proteger uma imagem, na vontade de pertencer ao grupo mais influente e na incapacidade de admitir que está errado. Ela aparece na escolha de manter-se seguro,
mesmo quando essa segurança fere outra pessoa. Nesse contexto, sarx não significa que o corpo físico seja mau. Deus criou o corpo, Jesus assumiu um corpo humano. E a esperança cristã inclui a ressurreição do corpo. Sarx descreve a vida humana organizada em independência de Deus. É o eu tentando preservar-se, controlar-se e justificar-se sem depender da direção do Espírito. Em Antioquia, a carne não apareceu como embriaguez ou imoralidade sexual. Apareceu como medo religioso. Apareceu em um apóstolo preocupado com a reação de certas pessoas. Isso torna o texto muito mais desconfortável. Você pode condenar pecados visíveis e, ao mesmo tempo, ser governado pelo medo da opinião alheia. Pode defender a verdade, mas não ter coragem de permanecer ao lado de alguém quando essa proximidade ameaça sua reputação. Pode falar de graça, mas tratar pessoas como se elas ainda precisassem provar que merecem a mesa. Pode cantar sobre liberdade e organizar sua vida ao redor da aprovação humana. A carne pode usar uma aparência séria, pode citar versículos, defender tradições e falar sobre prudência. Pode até afirmar que está protegendo a igreja. Mas, se o centro continua sendo a autopreservação, os passos não estão acompanhando o Espírito. Então, como andar pelo Espírito na prática? Paulo não manda os Gálatas esperar até que a carne pare de desejar. Ele reconhece que existe um conflito. A carne deseja o que é contrário ao Espírito e o Espírito deseja o que é contrário à carne. A existência da luta não prova que o Espírito abandonou você. Muitas vezes, a luta existe justamente porque outro Senhor tomou posse da sua vida. Antes, certos desejos governavam sem resistência. Agora existe convicção, desconforto e uma nova vontade que não deseja continuar na antiga direção. O problema não é sentir a tentação, o problema é entregar os passos a ela. Paulo diz: andem pelo Espírito e vocês não satisfarão os desejos da carne. Ele não afirma que a carne nunca mais falará. Diz que ela não precisa ser obedecida. O desejo pode aparecer sem receber o próximo passo. A raiva pode aparecer sem tornar-se uma mensagem cruel. A inveja pode aparecer sem transformar-se em difamação. O medo pode aparecer sem decidir quem ficará sentado à mesa. A tentação pode aparecer sem receber seu corpo, seu tempo e sua imaginação. Andar pelo Espírito significa trazer o momento anterior à ação para debaixo do governo de Cristo. Antes de enviar uma mensagem, antes de responder com raiva, antes de clicar, antes de esconder e antes de se afastar, é nesse instante que você pergunta: qual direção o Espírito já revelou? Nem sempre você precisa de uma nova revelação. Muitas vezes já sabe a resposta. Pedro não precisava de outra visão sobre os gentios. Ele já havia recebido uma. Não precisava de outro Pentecostes, já tinha vivido Pentecostes. Não precisava de mais informação, precisava de coragem para obedecer ao que já sabia. Talvez isso também seja verdade para você. Talvez esteja pedindo que Deus revele sua vontade em uma área na qual a vontade dele já está clara. Você sabe que precisa perdoar, sabe que precisa confessar, sabe que aquela relação está alimentando o pecado. Sabe que precisa parar de usar a fraqueza de alguém como assunto de conversa. Sabe que precisa pedir ajuda. Sabe que sua forma de tratar sua família não combina com o fruto do Espírito. Às vezes, a questão não é descobrir o caminho, é dar o próximo passo. Se esta mensagem está ajudando você a enxergar Gálatas de uma maneira mais profunda, inscreva-se no canal. Aqui, nós não buscamos significados secretos para impressionar. Voltamos ao texto para entender como a verdade de Cristo alcança a vida real. Paulo continua e apresenta o fruto do Espírito: amor, alegria, paz, paciência, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Ele fala em fruto, no singular.
Não fala em uma coleção de máscaras religiosas. O fruto revela que existe uma fonte de vida operando por dentro. Uma árvore não cola frutos nos galhos para provar que está viva. A vida sobe pela raiz, atravessa o tronco e aparece no galho. Da mesma forma, você não produz o caráter de Cristo apenas pressionando seu comportamento. Disciplina importa, escolhas importam, obediência importa, mas você não é a fonte, o Espírito é a fonte. O fruto não compra a vida. O fruto manifesta a vida. Esse fruto se torna mais visível justamente quando existe pressão. É fácil parecer paciente quando ninguém contraria você. É fácil falar sobre amor quando ninguém fere seu orgulho. É fácil afirmar domínio próprio quando a tentação está distante. A pressão revela qual vida está governando seus passos. Pedro foi pressionado pela presença de certas pessoas. Seu medo apareceu. A pressão não criou aquele medo, apenas o trouxe à superfície. Então Paulo o confrontou. Essa correção também fazia parte da ação de Deus. Muitas pessoas imaginam que ser conduzidas pelo Espírito significa receber apenas conforto, paz e confirmação, mas o Espírito também corrige. Ele usa as Escrituras, irmãos maduros, perguntas difíceis e momentos em que você percebe que suas ações não combinam com aquilo que afirma crer. A correção não é necessariamente evidência de que Deus abandonou você. Pode ser a maneira pela qual Ele está trazendo seus passos de volta à linha. Pedro precisou de Paulo em Antioquia. Paulo precisou de Ananias em Damasco. Apolo precisou de Priscila e Áquila para compreender com mais precisão o caminho de Deus. Marcos precisou da paciência de Barnabé depois de abandonar uma viagem missionária. Ninguém amadurece sozinho. Quem sempre rejeita a correção não está protegendo sua caminhada, está protegendo seu desvio. No quarto século, Basílio de Cesareia lembrou à igreja que o Espírito Santo não é uma força impessoal. Ele é a presença divina que concede vida, santifica e conduz o povo de Deus. Você não está tentando acompanhar uma força sem rosto. O Espírito conhece suas motivações, sonda seu coração, intercede em sua fraqueza e recorda as palavras de Cristo. Ele expõe aquilo que você tenta esconder e trabalha para formar em você o caráter de Jesus. Foi esse Espírito que sustentou Estevão diante das pedras. Enquanto seus inimigos o atacavam, ele pediu que aquele pecado não fosse atribuído a eles. Foi esse Espírito que formou compaixão em Paulo diante do carcereiro de Filipos. Quando as portas da prisão se abriram, Paulo não usou a liberdade para abandonar um homem desesperado. Em ambos os casos, a presença do Espírito apareceu não apenas em poder, mas na reação sob pressão. A carne pergunta: como posso vencer? O Espírito forma outra pergunta: como Cristo pode ser visto em mim? Agora, essa verdade precisa entrar na sua segunda-feira. Imagine que alguém fale com você em um tom injusto. Antes que a resposta saia, existe um momento curto, talvez apenas alguns segundos. A carne já preparou a frase que vai ferir. O Espírito recorda a mansidão de Cristo. Qual será o próximo passo? Imagine que você veja uma pessoa recebendo aquilo que desejava. A inveja começa a interpretar o sucesso dela como prova de que Deus esqueceu você. A carne deseja diminuir aquela pessoa. O Espírito chama você para a gratidão e para a verdade. Você seguirá a inveja ou permitirá que o Espírito redirecione seus pensamentos? Imagine que esteja sozinho com o celular. Ninguém verá. A antiga vontade parece prometer alívio. O Espírito traz convicção. A porta de saída está diante de você. É nesse instante que a direção da sua caminhada começa a ser revelada. Imagine que você precise admitir um erro. A carne prepara explicações, procura detalhes que diminuam sua culpa e lembra os erros da outra pessoa. O Espírito chama você para uma confissão simples. Qual será o próximo passo? É assim que a caminhada ganha forma.
Não em uma decisão gigantesca tomada uma vez para sempre, mas em muitos passos que começam a formar uma direção. Uma estrada não é feita por uma única pegada. Ela aparece porque os pés continuam voltando ao mesmo caminho. É por isso que Paulo diz peripateite. Continuem andando, vivendo e organizando a rotina sob a direção do Espírito. E é por isso que diz stoikomen. Mantenham-se no passo. Não corram à frente em autossuficiência. Não fiquem para trás por medo. Não abandonem a direção quando a opinião das pessoas mudar. A vida vem do Espírito. O próximo passo também precisa vir dele. Talvez você esteja cansado porque tenta derrotar a carne usando a própria carne. Você cai, sente culpa, promete que nunca mais acontecerá, cria regras e aumenta a pressão. Vigia a si mesmo como se fosse, ao mesmo tempo, prisioneiro, guarda e salvador. Por alguns dias, isso parece funcionar. Depois, a antiga vontade retorna. A queda parece ainda pior, porque você não apenas sente que falhou com Deus, também sente que falhou com a versão de si mesmo que prometeu construir. Paulo chama isso de tentar ser aperfeiçoado pela carne. A resposta não é abandonar a disciplina, é mudar a fonte da disciplina. Você ora porque precisa do Espírito. Abre as Escrituras porque precisa que a verdade reorganize sua percepção. Busca comunhão porque sabe que não enxerga tudo sozinho. Confessa porque a luz é mais segura do que o esconderijo. Afasta-se da tentação, porque domínio próprio também pode significar sair da sala, desligar a tela e chamar alguém antes que o desejo se torne ação. A dependência do Espírito não elimina a obediência. Torna a obediência possível. Romanos diz, se pelo Espírito vocês fizerem morrer os atos do corpo, viverão. Você faz morrer. Existe participação, decisão e resistência, mas tudo acontece pelo Espírito. Você não é chamado para esperar passivamente enquanto o pecado cresce. Também não é chamado para salvar a si mesmo pela força. Você é chamado a obedecer, dependendo do Espírito que Deus já colocou em você. Agora, voltemos pela última vez à sala em Antioquia. Pedro havia dado um passo para trás. Barnabé o acompanhara. Os gentios podiam sentir a mudança. A verdade do Evangelho estava sendo contradita diante da mesa. Cristo não morreu para criar duas mesas. Não derramou seu sangue para que alguns filhos permanecessem perto, enquanto outros precisavam provar que mereciam sentar-se. Quando Pedro se afastou, seus pés começaram a reconstruir a parede que a cruz havia derrubado. Então Paulo se levantou. A correção provavelmente foi desconfortável. Pedro era uma figura respeitada e tinha caminhado com Jesus antes de Paulo. Mas naquele momento, a questão não era quem tinha mais experiência. Era qual direção correspondia ao Evangelho. Paulo confrontou Pedro porque amar alguém não significa assistir em silêncio enquanto essa pessoa conduz outros para fora da linha. A graça que dá vida também corrige a caminhada. O texto de Gálatas não registra a resposta imediata de Pedro. Não nos oferece uma cena detalhada de reconciliação. Mas sabemos, pelo restante do Novo Testamento, que Pedro e Paulo não terminaram como inimigos. Mais tarde, Pedro fala de Paulo como nosso amado irmão. A correção não destruiu a obra de Deus na vida de Pedro. Ela fez parte dessa obra. Isso muda a maneira como você deve olhar para seus próprios passos errados. Um tropeço é sério, pode ferir pessoas, influenciar outros e contradizer o Evangelho. Mas o Espírito não expõe seu desvio apenas para humilhar você. Ele o chama de volta. A acusação diz, você errou. Esconda-se. O Espírito diz, você errou. Traga isso para a luz. A acusação diz, seu desvio define quem você é. O Evangelho diz, sua identidade está em Cristo. Por isso, você não precisa proteger o desvio. A acusação diz, continue fingindo para não perder sua imagem. O Espírito diz, confesse, receba correção, volte para a linha.
Viver pelo Espírito não significa nunca precisar de arrependimento. Significa que o arrependimento se torna possível porque sua segurança não depende de fingir perfeição. Você pode admitir que deu um passo errado sem acreditar que perdeu tudo. Pode receber correção sem transformar o irmão em inimigo. Pode retornar porque a mesma graça que lhe deu vida ainda está formando sua caminhada. Agora guarde 3 verdades. Primeira verdade: viver pelo Espírito fala sobre a origem da sua nova vida. Você não criou essa vida, não conquistou o Espírito e não comprou uma nova identidade. Deus tomou a iniciativa em Cristo. A caminhada cristã começa com um presente, não com um salário. Segunda verdade: andar pelo Espírito fala sobre a direção das suas escolhas. A presença do Espírito não torna suas decisões irrelevantes. Ela torna possível uma nova direção. Você precisa ouvir, responder, obedecer, confessar e voltar quando seus passos se desviam. Terceira verdade: o Espírito não deseja apenas habitar em você como uma doutrina correta. Ele deseja tornar a vida de Cristo visível em seu próximo passo. Na palavra que você decide não dizer. Na verdade que decide confessar. Na pessoa de quem decide não se afastar por medo. Na tentação da qual decide fugir. Na correção que decide receber. No perdão que decide oferecer. Talvez você já tenha recebido o primeiro sopro da nova vida. A pergunta agora é outra. Quem está decidindo a direção dos seus pés? O medo, a comparação, a culpa, a necessidade de aprovação, o desejo de controlar ou o Espírito que já mostrou o caminho? Escreva nos comentários qual área mais desafia sua caminhada hoje. Medo das pessoas, domínio próprio, perdão, orgulho ou comparação. E compartilhe este vídeo com alguém que ama a Deus, mas está cansado de tentar viver a fé apenas pela força de vontade. Viver pelo Espírito é o milagre que Deus realizou em você. Andar pelo Espírito é o próximo passo que você dará depois que este vídeo terminar. A vida do Espírito não foi dada para permanecer escondida dentro de você. Ela foi dada para aparecer no próximo passo que você escolher.